A gente fala homicídio porque é o tipo penal, né, a conduta em si, a classificação, ela é sobre homicídio, sobre tantos outros, mas o que difere no contexto quando eu penso no adolescente, é que ele não sofre a penalidade de um adulto, nós o designamos como um ato infracional, ou seja, por que essa questão? Porque esse adolescente ele tem que ser responsabilizado, mas ele também tem que ser, protegido. Então ele não sofre as mesmas penalidades que um adulto, ele sofre a medida a socioeducativa, de internação nas situações mais graves, e podendo atingir até 3 anos. Então, num caso, de um adolescente, como teve esse recentemente, matar uma pessoa é um ato infracional que vai ter ali uma internação. Exatamente. Ainda que sejam toda a mesma conduta, a gravidade, os qualificadores, ainda assim, quando penso no adolescente que é de 12 a 18 anos, o que é aplicado a ele é a medida socioeducativa e a mais grave que seria de uma internação, atingindo no máximo 3 anos, sendo a cada 6 meses avaliado, o seu rendimento, como é que está a performance dele dentro da fundação, se ele é participativo, se ele está estudando, como que é o enredo desse adolescente? Se ele se conscientizou da conduta dele, como que é o aparento a participação da família, mas por mais grave que seja, o delito em si, a conduta delituosa dele, ainda assim, o máximo da penalidade é a internação de 3 anos. Então estaria errado falar homicídio na adolescência ou realmente é um homicídio e um ato infracional? É, Como seria? denominado nós colocamos assim, a conduta, né, como é que nós vamos apurar? Não existe um código do ECA, penal, né, é o Código Penal que vai, destrinchar o que é aquela conduta, quais são os meios operantes, se é um crime contra o patrimônio, se é um crime contra a vida, ainda que ele tenha a nomenclatura de homicídio, se refere-se a ato infracional, eu não vou falar um homicídio, eu vou retratar um ato infracional, quando eu me refiro ao adolescente. Sempre tem que ser dessa forma. Sim, sim, sempre dessa forma. E quando, essas que tipo de aplicações aí infracionárias aí dessa parte de ato infracional e socioeducativo que pode ser trabalhado, como a senhora falou, né, em cima do ECA. E quais são os tipos de medidas? Bom, como eu coloquei, o mais grave seria a internação, mas priorizar também a medida, liberdade assistida. O que que é feito, né, nesse contexto da liberdade assistida? É um trabalho com adolescente, a questão educacional, matrícula escolar, acompanhamento escolar, curso profissionalizante, encontro desse adolescente, deixa de 1 mês, semanal, de acordo com o que foi determinado na sua medida, a medida socioeducativa, e mais do que isso, né, é o acompanhamento também da família e a conscientização. E ele pode também ser submetido à prestação de serviço. Geralmente se colocam ele dentro da área da saúde, para trabalhar com idosos, justamente para o quê? Para avaliar, reinserir ele no meio da vivência em sociedade, trazer as responsabilizações, a integração e ao mesmo tempo também a proteção. Verificar onde é que esse eixo, onde é que esse enredo desse adolescente se curvou, aonde é que ele desvirtuou dos caminhos, por que que ele está nessa tendência, o que chama atenção para ele na conduta criminosa. Então a PSC, que é justamente a questão da prestação de serviço à comunidade, são para casos leves, é isso? Ou é uma espécie de progressão, porque ele pode ter passado por um sistema de internação, foi avaliado periodicamente, digamos, sei lá, que ele tenha, a internação dele foi colocado por tempo indeterminado, ele tenha ficado internado por 1 ano e tenha tido uma espécie de progressão, foi colocado no LA. Então logo ele também tem algumas responsabilizações, e aí é justamente para reintegrá-lo, porque além de responsabilizá-lo, o ponto chave na questão que a gente trata do adolescente, é protegê-lo também. É reinseri-lo, é ajudá-lo a mudar o caminho. É uma proteção responsabilizada, para que ele tenha Exatamente. consciência. Isso, porque se a gente não aplicasse, se não houvesse uma sanção para esse adolescente, fatalmente, ele seria, reincidente. Ele iria banalizar a conduta dele, ele ia normalizar a conduta, e aí não pode.
Nós temos o regramento de viver em sociedade e todos nós temos a nossa contribuição. Quando eu desvio, eu tenho uma quando a gente pensa numa esfera da esfera criminal, nós temos uma sanção. E quando eu penso no adolescente, eu estou pensando numa medida socioeducativa, responsabilizá-lo e protegê-lo. E dentro desse contexto, doutora, pensando nas ações desse adolescente, se ele não cumpre essa medida, ele tem ali, o juiz determina uma medida, e se ele não cumpre essa medida, quais são as consequências? Tem a internação sanção. Ou seja, ele volta, ele pode aplicar uma internação por um prazo de 1 a 3 meses, Por ele não por ter ele não cumprido. ter cumprido a medida socioeducativa. Ele tem e é regulado, porque sai em relatórios, é colocado no processinho dele, verificar a presença, porque na medida que vai se banalizando e ele vai se sentindo, ele vai afrouxando e vê que não há nada, ele não vai cumprir. Então quando tem essa aplicação da internação de sanção, ele sabe que ele vai ser responsabilizado e ainda que, quando nós pensamos no ato infracional dos 12 aos 18, quando eu tenho uma medida socioeducativa, ele pode cumprir até os 21 anos. Então, ou seja, 18 anos não cumpriu uma medida socioeducativa, ele pode sofrer uma internação de sanção, mesmo com 18, com 19, com 20, até os 21 anos. Eu não sei se é o termo correto, mas a senhora me corrija, que é Sim. da área. O adolescente que não cumpre, então ele vai ter essa sanção, né, que pode ser a internação sanção, mas por um outro lado, ele entra em busca e apreensão? Entra, exatamente, ele entra. Quando é verificado que ele não cumpriu a medida socioeducativa, é marcada uma audiência de justificativa. Quando e geralmente quando isso acontece, não se localizou o adolescente, a família, enfim, ainda assim o juiz avalia, aplica a internação sanção e há sim a busca desse adolescente. E aí vai direto para a internação, se tem essa busca direto para a internação quando ele é encontrado. Determinado sim, e nele passa por uma audiência, mas ele já é feita a solicitação na Fundação Casa. A audiência é a formalização então que ele vai ter essa sanção. Exatamente, exatamente. E aí tem o digamos lá, ele passa por essa busca e apreensão, ele vai para a delegacia. Ele não pode ficar o que ele não pode no que não pode acontecer com o adolescente? Ele não pode ficar 5 dias na delegacia, tem que se buscar uma vaga para ele na Fundação Casa. Se faltar vaga, necessário que se coloque esse adolescente em liberdade. Ele não pode ultrapassar mais que 5 dias dentro de uma delegacia. Com relação à aplicação da própria medida socioeducativa e essa reintegração, o que a senhora observa hoje esbarrando nessas questões de ato infracional e também da parte criminal, né? Quantos desses homens que estão dentro, né, homens, mulheres que estão dentro do sistema carcerário já vieram de um histórico, de ato infracionais? A senhora já esbarrou em alguns casos? Muitos, muitos casos, muitos. E geralmente isso ocorre nas famílias, são desorganizadas, né. Tem enredo, tem de pais que já passaram também pelo cárcere, são situações que eu digo que hoje os pais eles trocaram a responsabilidade, hoje são os filhos que cuidam dos pais, ou os filhos são autônomos muito cedo, aos 13 anos o adolescente ele já tem autonomia para decidir se ele vai ou não dormir em casa, ele não tem uma fiscalização, ele faz o que quer, tem pura liberdade, ele já tem acesso às drogas, às bebidas, e os pais são permissivos. Eu acho que a grande situação é o enredo familiar, dentro também de um amparo. Penso que também que a escola também tem a sua responsabilidade, penso que a sociedade também tem a sua quando nós banalizamos, nós tratamos a situação de uma forma, aceitável, quando na verdade não deveria ser. Um adolescente com 12 anos acesso à bebida não deveria ser uma coisa natural. Um adolescente aos 13 anos, faltando com respeito com o professor, não deveria ser uma coisa normal. Não deveria os pais hoje agir contra o professor e não, na verdade, fazer a correção do seu filho enquanto na educação. Então nós acabamos, banalizando, fazendo vista grossa, não tomando providências adequadas e a gente fortalece, de forma indireta, a conduta desses adolescentes que fatalmente, aos 18 anos, vão enveredar para os cárceres.
No caso de substância, álcool, por exemplo, é para ser vendido para 18 anos, aí tem locais que pede o RG, enfim, confere aquela idade. Tem outros locais que não, tem locais que o adulto compra, mas aí distribui também para um menino de 12 anos, 13, 14 anos, não é. Qual o olhar da senhora em relação a isso e os riscos que vêm quando esse acesso muito livre, facilitado, né, e até convidativo para o uso de substância? É, fatalmente, são poucos os lugares que sofrem fiscalização. Então a venda ela fica de uma forma naturalizada, todo mundo tem acesso, não se pergunta, seja em qualquer tipo de comércio, a idade, se vende porque visa o monetário e fatalmente fortalece essa conduta do adolescente, ou mesmo no âmbito da família, né, não tem essa cautela. Pensa que um adulto ele tem mais discernimento para o consumo da bebida, os efeitos sobre a droga. Já o adolescente, ele é impulsionado, ele quer causar, ele vai se agrupar. Então ele vive uma fase que ele vai chamar a atenção. Então ele é progressivo, ele começa na bebida, e aquilo dá um título para ele. Lá à frente ele vai fazer o primeiro uso da pequena quantidade de droga, ele vai começar com a maconha. Ele vai ganhar o slogan, infelizmente, e ele vai sendo progressivo, ele vai aumentando o grau da droga, modificando as drogas mais potentes e fatalmente ele vai enveredar, ele não tem maturidade para lidar com essa dependência, com esses efeitos, né, da substância, enfim. E aí ele vai sendo autônomo, tratando aí de trancos e barrancos da vida dele e vai trazendo os efeitos para a sociedade. Ele vai, de certa forma, buscando aí o crime contra o patrimônio, eh, ele não vai tendo as cautelas com relação à lesão homicídio. Eu digo que o adolescente, ele é inconsequente, é diferente de um adulto que tem lá um contexto, que consegue verificar o enredo, quais são as penalidades para o homicídio. O adolescente, ele até banaliza, ele sabe que o enredo dele não será, serão 3 anos, até 3 anos, não necessariamente 3 anos. Então a gente precisaria pensar, não digo reduzir a mudar a medida socioeducativa, mas realmente ter um trabalho mais ativo, trabalho de raiz, trabalho nas escolas, trabalho com a família, a vulnerabilidade, não banalizar as ausências nas escolas. Doutora, o seu olhar, o olhar da senhora, relacionado a esse adolescente, por exemplo, que chega a tirar a vida de uma outra pessoa, eh, é um adolescente que tem um grande potencial a ser reincidente em uma vida adulta ou na própria continuidade dessa adolescência? E vai muito, depende, né, da situação, mas assim, eu acho que são as raízes. O que isso vai refletir para a família, o quanto ele vai refletir sobre a conduta dele, o que vai ser trabalhado nesse adulto. Porque se nada for feito, se for só esse Ctrl C, Ctrl V, fatalmente a vida para ele não tem o mesmo, ele não tem esses princípios, não tem esse mesmo peso. Nós tivemos um caso recente de um adolescente que tirou a vida de 2 pessoas e tratava ele só cuidou da preocupação de tratar aquela legítima defesa. Em nenhum momento ele se conscientizou, tão pouco também os seus familiares, da vida, das 2 vidas que foram cefadas. Dessas famílias que foram retirados, o pai, né, o tio, o filho. Em nenhum momento eles se reportaram com essa responsabilidade da vida humana. Então quando ele não tem esse start, ele não tem esse olhar, é uma situação, é uma conduta que ele não avalia com essa grande, ele não preserva a questão valor vida, e fatalmente ele vai repetir. A vulnerabilidade, a questão de precariedade de habitação, de acesso a objetos, até a necessidade básica, muitas vezes, é um dos das portas para o risco de entrar dentro de atos infracionais? Quando a gente fala na vulnerabilidade, a gente está falando assim, então vamos considerar que todos os vulneráveis estariam em situações de delinquência? Não. Não. O que ocorre é algumas pessoas que já têm um desenvolvimento, têm um enredo familiar, que já tem aquele, já está impulsionada, e a falta assim do olhar, do cuidado, das dos cuidados, seja no âmbito escolar,
Hoje, né, nós temos inúmeras evasões na escola, as famílias, desfeitas, não tem uma referência, não tem noções instaladas dos princípios, fatalmente se acredita que o adolescente, a criança vai ser educada na escola, quando na verdade ela é ensinada, mas a educação em si vem do âmbito familiar. E tem também esses cortes que essas crianças também são educadas pelos avós. Então são várias sequelas que colocam aquele adolescente em vulnerabilidade, onde muitas vezes ele é invisível, e aí ele vai tendo as autonomias dentro da maturidade dele, ele vai se acoplando, ele vai se agrupando e fatalmente dentro do ambiente de pessoas vulneráveis, fatalmente qual que vai ser o enredo? Com que ele vai se relacionar? Ele não vai se relacionar com uma pessoa, eh, com escolarizada, com graduação, ele fatalmente vai ficar num âmbito, reduzido. As oportunidades serão reduzidas. Então vai exigir um pouco mais desse adolescente. E dentro do âmbito familiar também, ele não é estimulado. Daí não é estimulado a escolaridade, que é de suma importância, que traz ali a crítica, quanto mais conhecimento, mais bagagem você tem, mais posicionamento você se coloca. Quando não é crítico, ele vai à deriva. E aí ele vai se aprumando, como ele não tem visões, ele não tem sonhos, ele vai se aprumando com aquilo. E qual que é o ambiente que fomenta ali, em algumas regiões? Fatalmente é da delinquência. Então, olhar para aquela subjetividade, nós compreendemos que existe alguns fatores ali, às vezes até o território, ele é um território até normalizado, ações, né, tem ali, parte daqueles adolescentes, em medida, então tem essa questão territorial, mas essencialmente esse olhar subjetivo, não colocar tudo na mesma no mesmo Não, contexto, não. né, é muito subjetivo. Olhar para Exatamente. cada uma individualidade, a singularidade, o histórico de cada um. O que nós não podemos é tratar aquele ser humano como invisível, porque o adolescente ele também dá os sinais. Ele não vai literalmente iniciar, o ato infracional, ele começa a dar sinais, ele começa a aparecer com produtos na casa dele, ele começa a se agrupar com um tipo de pessoas. Então, tem situações para você fazer uma leitura, tem o enredo escolar, tem a postura, tem o vocabulário dele, tem as músicas que ele curte, são sinais. Se trabalhados, a gente pode questionar, pode levar esse adolescente para um outro ambiente. Agora, quando a gente banaliza, a gente de certa forma também está validando essa progressão de conduta, né, quando a gente, discrimina também, a gente valida essas condutas e fatalmente esse adolescente ele vai para o cárcere. E gera prejuízo na crítica desse adolescente em relação ao próprio movimento dele. E mais, né, a violência gera a violência, então se ele também já vem dentro de um âmbito de agressividade, o que ele tem a fornecer para a sociedade? O que ele aprendeu. E aí, se ele aprendeu a violência, ele reproduz esse processo. Exatamente. Então, é por isso que nós pensamos que o adolescente, ele sofre a responsabilização, mas ele também tem que receber a proteção. Então, se a gente deixar ele invisível ou colocar os rótulos nele, nós fatalmente estamos fortalecendo o risco, nosso em viver em sociedade, porque nós estamos fortalecendo mais agressividade. Nós estamos colocando, validando as condutas deles agressivas e nós seremos as vítimas. Aí, essa proteção não é em nenhum momento a retirada de responsabilização. De forma alguma, porque o educar é um não também, então É o limite. exato, então o limite, a proteção também é direção, colocar, algumas responsabilidades, ali das condutas, Uhum. né, dos efeitos das suas condutas, é isso que tem que ser colocado para pensar. Então seria uma proteção promotora de conscientização e para evitar esse risco de reincidência, de fazer ali Resistência e de apoio, fala assim: "Onde é que essa corda quebrou? Aonde é que ela se soltou?", né, vamos trabalhar essa estrutura, né, seja a estrutura familiar, seja o contexto escolar, seja o curso profissionalizante, é um apoio de fato, é acolhimento desse adolescente, e pensando na prevenção de fato. Então é responsabilizar, apoiar e acolher, porque só penalizar não tem efeito. Tem efeito e é uma resposta para nós enquanto sociedade, mas aquele indivíduo não sendo trabalhado, ele é uma bomba.